Olá, gente! Eu tive que dar uma paradinha para descansar um pouquinho, porque afinal de contas a cabeça tava... Depois do Enem sempre fica assim. Mas estamos de volta com as propostas para 2022. E caso você vá fazer o Enem, ou às vezes quer saber mesmo sobre o tema, quer maratonar o canal, fique à vontade. A casa é sua. A videoaula de hoje vai ser sobre discriminação social, ou se assim preferirem, preconceito de classe. Então, se você quer saber um pouco mais sobre esse assunto, quer aumentar um pouquinho o teu conhecimento, me acompanha nessa videoaula. Vamos começar com repertório sociocultural. Lembre-se sempre, gente, repertório sociocultural tem que ser usado com moderação e temos que ponderar também. Não basta pegar um repertório sociocultural e colocar ali aleatoriamente no texto, tipo assim, vou pôr pra lá, seja o que Deus quiser. Não. Você precisa efetivamente ter consciência que ele é parte de uma argumentação. Então você precisa escolher certinho, de acordo com aquilo que você vai colocar no teu texto. Vou te apresentar o primeiro repertório sociocultural. Eu gosto muito de trabalhar sempre com filmes ou séries, porque são fáceis da gente linkar, da gente lembrar. Então vamos começar com um filme nacional chamado A Que Horas Ela Volta, estrelado maravilhosamente por Regina Casé. Eu sou suspeita para falar, gente, porque eu adoro o trabalho da Regina Casé, eu acho ela extremamente dinâmica, então ela trabalha muito bem. Mas enfim, nesse filme Que Horas Ela Volta, nós vamos ter uma visão pré-estabelecida da sociedade, no sentido de os deveres, poderes e obrigações da classe alta versus os poderes, deveres e obrigação da classe menos favorecida. E aí nós vamos ter uma personagem que é a filha, no caso, né, da atriz Regina Casé, não da atriz, né, gente, pelo amor de Deus, misericórdia, mas da personagem que ela interpreta, que vai efetivamente contestar essas hierarquias e esses papéis pré-estabelecidos de forma tácita. Ninguém falou nada, mas teoricamente o mundo e a sociedade fala que é. Então esse filme ele traz um enriquecimento para o seu texto, mas pense bem como você vai puxar a argumentação. O segundo repertório sociocultural é uma série, na verdade, chamado Expresso do Amanhã. O Expresso da Manhã, gente, é uma série que vai encaixar muito bem nesse papel. Eu vou falar a verdade para vocês, eu não vou mentir. Eu vi só a primeira temporada, tô enrolando para ver a segunda. Mas daqui a pouco vai. A gente sabe que daqui a pouco vai. Mas o Expresso da Manhã, mesmo na primeira temporada, principalmente na primeira temporada, em que a situação toda é apresentada, nós vamos ter uma luta de classe, em que nós vamos ter uma situação mundial, né? Em que tudo lá fora é gelo congelante de matar. E aí tem um trem e esse trem fica dando volta em torno da Terra o tempo todo. E esse trem é dividido em classes sociais. Aquelas pessoas que podem pagar, que têm dinheiro, elas têm uma vida mais confortável, elas têm privilégios, né? Teoricamente nem sentem que estão efetivamente num trem, mas no fundo do trem tem aqueles que são representantes da classe menos favorecida. E principalmente aqueles que são marginalizados ali. Então você percebe clara e nitidamente nessa série a diferença de tratamento, de oportunidades, que é o que se reflete na nossa sociedade. Então esse é o segundo repertório sociocultural. O terceiro repertório sociocultural é uma série brasileira chamada 3%. Eu acredito que muitos de vocês já devem ter visto essa série, ela fez muito sucesso. Essa série, na verdade, é uma série distópica, quer dizer, ela vai passar num futuro e nessa série nós vamos ter uma segregação social. Aquelas pessoas da alta sociedade vivem num lugar chamado Mar Alto e aquelas pessoas que não vivem no Mar Alto, ao completar 20 anos, elas têm a oportunidade de ir para o Mar Alto. Para isso, ela tem que passar por determinados testes físicos e psicológicos e apenas 3% dessa população consegue essa mudança de fase. Então, isso mostra também duas situações. Primeiro, a questão da discriminação social, que é o tema da nossa redação, e o segundo ponto, o número de pessoas que conseguem a ascensão é baixo.
O número da série, o nome da série, que equivale ao número, ele é muito representativo, 3%. Então você pode utilizar isso no seu texto, sim. Agora, se você é daquele que curte a história, você pode ir para a Europa medieval. Claro que pode. Você pode falar, por exemplo, que nas relações da Europa medieval existia um processo clássico de senhor e vassalo. Pode até puxar um pouco para o trovadorismo, puxa a sardinha para o meu lado, não tem problema não. O que acontece? Senhor e vassalo. No entanto, com o desenvolvimento das indústrias, essas categorias foram alteradas, modificadas, em que nós vamos ter, os industriais e necessariamente aquele chamado proletariado, criando uma diferença, um abismo social e econômico entre eles. Então esses foram os 4 repertórios socioculturais dessa aula, gente. Vamos começar agora o desenvolvimento. Na verdade, o preconceito de classe social ou discriminação social, como assim queiram, é até bom que vocês tenham uma diversidade aí de vocabulário para pôr no texto, consiste em discriminar uma pessoa pela classe social que ela ocupa, escolaridade, níveis sociais. É uma situação muito complicada e uma situação que se arrasta na sociedade. E é interessante a gente avaliar que quando a gente fala em preconceito social, automaticamente a gente já pensa em situações extremas, bem extremas mesmo. É que a gente está pensando na classe mais alta em discriminação, a classe mais baixa. O ser humano, nós, enquanto ser humano, somos extremistas, né? Então, quando a gente pensa muito, a gente pensa em extremos. Mas quando se fala em discriminação social, é bom a gente pensar que não precisa ser necessariamente pautada em extremos. Nós temos situações cotidianas e implicações que esse preconceito representa. Um dos problemas do preconceito social consiste no fato de muitas pessoas acreditarem que o fato de uma pessoa pertencer a uma classe social mais baixa, ela é menos capaz de executar determinadas tarefas ou de aprender, seja lá o que for. Não interessa. Presta atenção, gente, que eu tô falando de preconceito. Eu não estou falando de verdade, eu estou falando de preconceito. Então, a sociedade, de uma forma geral, tende a taxar essas pessoas como sendo menos capazes do que aquelas que pertencem a uma classe social superior. Consequentemente, essa classe social mais baixa, ela vai ter problema de isolamento social e uma diminuição em oportunidades. E quando eu falo oportunidades, aqui eu vou pautar 2 oportunidades: escolaridade e emprego. Vamos dizer necessariamente que esse preconceito ele vai inviabilizar o crescimento dessas pessoas, porque ele traz necessariamente esse estigma para essa classe social. Uma outra situação que deve ser avaliada tem a ver com o acesso dessas pessoas à cultura. Sabemos que é direito do cidadão ter acesso à cultura. Cultura, muitas pessoas às vezes pensam que cultura é simplesmente uma tela, um quadro, não. A manifestação artística é a cultura, de uma forma geral. O nosso patrimônio é uma forma de cultura. Então, ter acesso à cultura fica limitado apenas àquelas pessoas que pertencem a uma classe social mais alta. Isso inviabiliza o acesso ou limita o acesso da classe mais baixa à cultura de uma forma geral. Quando uma pessoa ela possui essa limitação cultural, isso faz com que essa pessoa ela tenha uma perspectiva de mundo reduzida, não por culpa dela, mas por falta de oportunidade. E a discriminação social favorece esse tipo de isolamento e de preconceito. Além da falta de acesso à cultura, olha como o preconceito social ele é absurdo. As pessoas, elas classificam, elas julgam as outras, por exemplo, pelo tipo de trabalho que ela tem.
Tem trabalhos que são considerados elitizados, tem trabalho que são considerados não elitizados. E às vezes as pessoas elas classificam as outras ou a capacidade das outras justamente pelo tipo de trabalho que ela executa. Você pode virar para mim e falar assim, mas espera aí, Liliane. Ok, mas é só isso? Você disse que é uma coisa simples, que ocorre no dia a dia. Tudo bem, eu te dou um exemplo mais simples do que isso. Há um preconceito social, por exemplo, de pessoas que moram na capital para as pessoas que moram no interior. Normalmente, muitas pessoas que moram na capital acham que quem mora no interior não tem as mesmas oportunidades ou acesso que ela, ou talvez conhecimento que ela. Às vezes até chama essas pessoas que moram no interior de caipira. Gente, eu me sinto particularmente ofendida, partindo do pressuposto que eu moro no interior, eu trabalho no interior, eu gosto do interior, mas também gosto da capital. Mas enfim, é um tipo de preconceito social, a gente não pode negar isso de jeito nenhum. Voltei, gente, fui abrir a janela porque estava muito quente aqui, extremamente quente. Estávamos falando sobre essa questão do preconceito de quem mora na cidade e de quem mora no campo. Só que, olha para você ver que loucura. Se uma pessoa trabalha para uma empresa, ela não é dona da empresa, automaticamente ela se encaixa dentro do padrão de proletariado. Pronto, acabou, é simples assim. Então, se eu trabalho para uma determinada empresa, eu sou proletariado. Se você trabalha para uma empresa, você é proletariado. Só vamos deixar de ser proletariado se a empresa for nossa, ok? Liliane, o que você quer dizer com isso? Uma coisa muito simples, meu amor. Existe o preconceito social dentro da própria empresa. Há determinados funcionários que se julgam superiores a outros funcionários pelo cargo ou pelo papel que executam. Aqui eu não estou falando de uma hierarquia dentro de um quadro de funcionários, estamos falando de preconceito social. É o se sentir melhor ou maior do que o outro. Não é uma questão de, o trabalho que eu executo é X, não é isso. Então muitos, eles consideram determinados funcionários como inferiores a ele, simplesmente pelo trabalho, pela função que essa pessoa exerce dentro da empresa. Muito embora ambos são proletariado, ambos são contratados da empresa. A gente tem que avaliar isso. Isso é um tipo de discriminação social. O preconceito social é tão grande que, numa pesquisa feita pelo Datafolha, 30% dos brasileiros afirmam ter sofrido preconceito social. O número é alto, é extremamente alto. Hoje deu de tudo, o telefone tocou, vou tentar editar esse vídeo do jeito que der aqui. Mas a questão é, agora eu faço uma pergunta para vocês, que é o seguinte: você já foi vítima de preconceito social em algum momento, alguma situação da sua vida? Pois é isso que essa pesquisa do Datafolha mostra, que a maioria dos brasileiros, por um motivo ou por outro, seja no trabalho, seja pelo local que mora, seja pela escolaridade, é vítima desse preconceito social. Uma das formas de resolver essa questão consiste, primeiro, na informação. Lembra, todo preconceito ele é oriundo da falta de informação. Se uma pessoa ela tem preconceito em determinada coisa, olha o nome, preconceito, é porque ela não tem o conhecimento daquilo de forma aprofundada. Ela tem uma visão superficial ou amena daquilo ali. Então, informação. Segundo, políticas públicas, para que essas pessoas elas tenham mais oportunidades na vida, no trabalho, na carreira, para que não seja esse 3%, fazendo alusão à série que a gente conversou. No mais, senhoras e senhores, eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Bom estar de volta, bom estar com você. Um grande beijo, até a próxima. Tchau, gente!